Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série sobre a impressora 3D caseira aqui do RBTech. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês os upgrades, as melhorias que eu fiz na minha máquina usando a própria impressora, ou seja, as peças que eu imprimi na própria impressora para melhorar o projeto dela. E eu vou falar também sobre um detalhe que eu vi depois de usar a impressora que poderia ter sido feito de uma forma melhor, que eu ainda quero melhorar na minha, mas se você estiver montando o seu projeto aí você já pode fazer isso para ter uma máquina um pouco mais confiável, eu diria. Eu vou deixar lá no site do RBTech a lista de links com todos os objetos que eu baixei lá do Thingiverse, que praticamente tudo foi de lá, para você também poder conferir esses objetos e, se for da sua necessidade, você pode imprimi-los também. Uma coisa que eu digo já sobre os upgrades é o seguinte: não comece a fazer upgrade sem você colocar sua máquina para funcionar e perceber como ela funciona, o que ela precisa primeiro, o que faz mais falta no começo, tá? Você vai perceber isso, você vai notando esse tipo de situação quando você está usando a máquina. Por que eu digo isso? Porque eu fiz peças, eu fiz upgrades que não foram úteis para a minha máquina. Pensando na teoria era muito interessante, mas eu não tinha usado a minha máquina ainda a ponto de ver se aquilo na prática realmente fazia falta. Então, antes de você fazer um upgrade, analisa a situação da sua máquina para ver se é viável, se é útil você fazer aquela peça ou não. A única peça que eu não baixei do Thingiverse para fazer na minha máquina aqui é esse suporte do carretel aqui, essa haste que segura o carretel suspenso aqui. Eu tive que fazer ela porque eu estou usando aqui uma madeira de 1,4 centímetros, 1,5, então eu tive que desenhar de acordo com a minha máquina. Isso não tinha pronto lá no Thingiverse, então era muito particular para a minha máquina. Eu acabei desenhando isso no Tinkercad. No final do vídeo eu mostro rapidinho como funciona o Tinkercad e como eu fiz o desenho dessa peça para vocês. No carretel ainda tem aqui um centralizador que eu fiz usando uma barra de rosca, e essa peça aqui que foi impressa, essa peça eu baixei lá do Thingiverse, eu vou deixar o link dela. Então isso aqui facilita muito o desenrolar do filamento na hora que a impressora está trabalhando. Então fica muito mais suave, fica muito mais constante a entrega de filamento para a máquina. Ela consegue puxar o filamento de uma forma muito mais prática, muito mais leve, eu diria. Então vale a pena você fazer e tentar deixar o carretel sempre numa posição que ele entregue o filamento o mais reto possível para a sua extrusora. Então, no caso aqui eu estou usando extrusão direta, a posição mais indicada era por cima da máquina para o filamento já descer no ângulo de entrada aqui da extrusora. Depois aqui na parte de montagem da extrusora tem 3 peças que eu fiz para melhorar a máquina. Eu substituí aquelas abraçadeiras de metal que eu tinha adaptado aqui por essa peça aqui para suporte do motor, então ficou muito mais confiável, eu diria, pelo menos no ponto de vista alinhamento. Quando eu tirar e colocar o motor aqui, por exemplo, ele vai ser no mesmo alinhamento. Só que é um pouquinho xarope de colocar, porque você tem que praticamente desmontar a sua extrusora para encaixar o motor aqui nessa peça, ela não tem tanta flexibilidade para abrir. Mas é uma peça interessante de se fazer para você ter um suporte padrão, digamos assim, para o seu motor. Eu fiz também essa pecinha aqui, que dá para ver só a borda dela, que é um guia de filamento. Esse guia de filamento aqui, quando você passa o filamento por aqui, ele facilita a entrada dele na parte do bico aqui na saída da extrusão, naquela garganta de metal ali. Então ele é um guia para encaixar o filamento certinho. Quando você passar ele por aqui, ele vai ter um furinho, um guia que vai permitir que ele entre diretamente na garganta aqui do hot end. Então essa foi a segunda peça que eu fiz aqui para melhorar a extrusora. E a outra que eu fiz é esse suporte aqui que direciona um pouco do vento feito pelo cooler aqui, pelo fan, um pouco do fluxo de ar. Ele direciona aqui para o bico para fazer o resfriamento então do filamento que está saindo. Isso garante peças um pouco melhores, principalmente quando você está usando PLA e PETG, por exemplo. Então ele direciona aqui o fluxo do filamento. Essa peça aqui, quando eu baixei para imprimir, ela tinha o suporte aqui para a saída do ar do lado direito, se você olhar de frente para o cooler. Eu entrei em contato com o desenvolvedor da peça e ele fez uma com o do lado esquerdo, que é o mais indicado aqui. Então quando você for baixar lá do site, você observa que tem as duas peças aqui, e a do lado esquerdo é a que fica mais retinha aqui no bico de impressão. A minha ficou do lado direito, pega o fluxo de ar aqui, ok, mas do lado esquerdo seria melhor, porém eu acabei não imprimindo outra peça aqui para substituir essa. O acoplamento do eixo Z aqui eu também imprimi,
Então esse aqui facilitou bastante, porém ele é mais rígido do que o acoplamento que a gente tinha feito com bucha de parafuso, por exemplo. Então você tem que fazer um alinhamento muito melhor aqui da barra de rosca para você conseguir botar ele em funcionamento. Dá um pouquinho de trabalho, mas é uma peça um pouquinho mais confiável, eu diria, do que aquele acoplamento que a gente fez. Pelo menos do ponto de vista teórico, ele representa ser mais rígido, mais firme e mais resistente também para manter essa peça aqui em funcionamento por mais tempo. Então essa aqui foi outra melhoria que eu fiz aqui na impressora. E por último tem esse suportezinho aqui, são duas peças, uma desse lado e uma aqui, para segurar o painel LCD aqui em cima da base da minha impressora. Então eu também fiz a impressão, assim o painel fica fixo, fica fácil de operar e você pode colocar onde ficar mais conveniente para você. Para mim, nesse caso, foi nesse cantinho aqui da parte de trás da máquina, e essas duas peças aqui fazem parte do suporte que eu baixei lá no Thingiverse para fazer a impressão. Tem várias outras caixas fechadas e tudo mais, mas eu optei por esse aqui aberto, para mim foi o mais em conta. Agora a dica aí para você que está montando seu projeto. O que eu percebi da minha máquina funcionando aqui? Ó? Você viu durante a construção, eu mostrei que o carrinho aqui do eixo Y, eu usei a corrediça completa, ou seja, os 3 estágios, os 3 elementos da corrediça. E no eixo X eu desmontei o primeiro estágio e montei aqui o carrinho só com a parte interna, os rolamentos, então eu deixei os 2 estágios centrais da minha corrediça. O eixo X ele ficou muito mais confiável. Então a dica para você é o seguinte, se você está montando sua máquina agora, compra corrediças de 45 centímetros para o eixo Y, desmonta o primeiro estágio, remove o primeiro estágio e faz esse carrinho aqui do mesmo jeito que a gente fez para o eixo X na máquina aqui, você vai ter uma máquina mais confiável. Essa é uma melhoria que eu quero fazer ainda, então eu quero comprar 2 corrediças de 45 e usar só o estágio central aqui para o eixo do Y, que a máquina fica mais confiável, principalmente para trabalhar por longos períodos. Bom, além dessas peças que eu mostrei aqui, a única coisa que eu tenho implementada na minha máquina a mais é um fan para ventilar a ramps, tá? Então eu tive que colocar, fixei com parafuso ali na parte de baixo mesmo, liguei direto nos 12 volts da fonte, que vem regulada já, e tem um fan aqui para refrigerar a ramps. Eu tive que fazer isso porque quando eu tinha impressões mais longas, a máquina às vezes travava, trancava, desligava sozinha por conta da alta temperatura. Ela tem a proteção térmica, então estava dando problema em relação a isso. Eu tive que colocar um fan ali para refrigerar. Aconselho que você faça isso também. E agora eu vou lá para a tela do computador para mostrar como eu desenhei aquele suporte ali em cima, para você também ter uma ideia de como modelar alguma peça um pouco mais simples, para fazer isso caso você tenha necessidade. Não esquece já de deixar o seu like aí no vídeo, comentar se você tem alguma dúvida, dentro do possível eu vou tentar te ajudar, mas preferencialmente se você puder comentar no site do RBTech, quando você precisa de um suporte, quando você quer tirar uma dúvida, porque por lá eu consigo acompanhar a conversa, eu consigo te dar uma atenção melhor do que aqui pelo YouTube. Bom, eu estou aqui no site do Tinkercad, que é desenvolvido pela Autodesk, a mesma desenvolvedora do AutoCAD. O link também está aí junto com o link das peças no site do RBTech, então para você acessar diretamente, ou então é só jogar Tinkercad aí no Google que você encontra. Aqui no Tinkercad você precisa de uma conta, tá? Então eu vou fazer login com a minha conta aqui, vou entrar na ferramenta, vou logar na ferramenta para depois a gente continuar. Quando você faz login aqui, vai aparecer as peças que você desenhou, que você fez aqui dentro da ferramenta. No seu caso vai ter uma tela em branco porque você ainda não tem nenhum desenho. Daí você cria um novo design. Eu vou mostrar aqui a lógica do desenho 3D no Tinkercad e depois eu vou mostrar como eu fiz aquela peça do suporte do carretel de filamento. Eu não vou ficar mostrando o detalhe passo a passo, tá? Eu vou só te explicar a ferramenta para você explorar, para você poder começar a praticar e fazer desenhos de peças simples e poder testar impressões de peças que você desenhou. Então eu vou mostrar só uma lógica básica. A gente tem 3 planos aqui, 3 eixos que a gente tem que observar. A gente tem o eixo X, Y e o Z, que é a altura da peça. Então você tem que sempre estar atento a isso, porque você vai estar desenhando um objeto tridimensional. Aqui a grade de desenho você pode trabalhar com várias medidas diferentes, ó, de 0,1, 0,25, 0,5, 1 milímetro. Isso aqui é o tamanho aqui da gradezinha que você vai ter. Se você tem grade de 1 milímetro, significa que quando você quer mover uma peça, você vai mover ela de 1 em 1 milímetro. Se você tem de meio em meio e assim por diante. Essa medida se aplica também à medida, à dimensão das peças. Então, se você tem uma grade de meio milímetro, você consegue ajustar as peças de meio em meio milímetro. Se você tem de 1, você consegue aumentar ou diminuir a peça de 1 em 1 milímetro.
Aqui você tem várias formas para você utilizar nos seus desenhos, isso aqui você precisa explorar, tá? Eu não vou ficar abordando tudo, eu vou mostrar aqui só o básico para você entender. Quando você desenha uma caixa, por exemplo, você clica na ferramenta, vem aqui para sua tela e posiciona ela. Com o botão direito do mouse, você muda aqui a visão, a perspectiva para você visualizar o seu objeto. Se você pressionar o scroll, se você clicar na rodinha do mouse, você arrasta o plano inteiro e você pode posicionar. E quando você gira a rodinha do mouse, quando você dá scroll para mais ou para menos, você muda o zoom aqui da ferramenta. Além disso, você tem aqui comandos então para você navegar também. Quando você seleciona um objeto, pode aparecer aqui essa janela de propriedades, onde você pode definir, por exemplo, aqui, ó, comprimento, largura e altura do objeto. Ou você pode fazer isso através desses pontos aqui nas extremidades de cada um dos objetos. No caso dessa caixa aqui, por exemplo, aqui na extremidade, ó, se eu posicionar o mouse, vai aparecer ó, 20 por 20 milímetros e eu posso aumentar esse tamanho, largura, eu posso aumentar a profundidade dele, o comprimento, e eu posso fazer o objeto aqui do tamanho que eu quiser. Assim eu aumento a largura e o comprimento do meu objeto. Nesse ponto aqui, ó, da setinha, que tem esse conezinho aqui, essa setinha na ponta, ó, nesse ponto aqui quadradinho, você aumenta a altura do objeto, certo? Então, quanto a sua máquina vai trabalhar no eixo Z para desenhar esse objeto. Tá? Então, você tem largura, comprimento e altura. E nesse conezinho aqui, nessa setinha do topo aqui do seu objeto, você muda a altura do plano dele. Por exemplo, aqui o meu objeto ele está encostado na base, certo? Agora, digamos que eu tenha uma outra peça aqui embaixo e eu queira colocar esse objeto em cima dessa peça. Então, por exemplo, aqui eu vou desenhar aqui esse telhado, vou colocar ele aqui, e eu quero que ele fique em cima dessa caixa. Então, eu seleciono ele, eu venho aqui ó, nesse conezinho aqui, e eu posso subir ele até ele ir para a altura do outro objeto. Então, eu mudo o plano onde esse objeto vai estar apoiado, digamos assim, eu mudo a base do objeto. Então, basicamente é isso que você tem, e daí arrastando com o mouse você posiciona ele onde for conveniente para o seu desenho. Além disso, você ainda pode também movimentar o ângulo dele, girar o objeto no caso. Então aqui você pode girar o objeto nesse eixo, aqui você pode girar o objeto no outro eixo e lá você tem um outro item para girar no outro eixo. Então cada um dos eixos você pode girar também o objeto e você sempre tem a medição aqui de quantos graus você movimentou esse objeto quando você estiver girando. Você vai ter basicamente dois tipos de objeto. Você vai ter o objeto que é sólido e você vai ter o orifício, que inclusive tem esses dois primeiros aqui para você desenhar os orifícios. Como que funciona um orifício? O orifício é para você fazer um buraco, para você vazar um determinado objeto. Então aqui eu tenho essa caixa que eu desenhei, esse objeto aqui. Digamos que eu queira fazer um buraco, que eu queira vazar esse objeto. Eu posso fazer esse buraco cilíndrico ou quadrado, daí isso indifere. Mas digamos que eu queira fazer uma caixa aqui, literalmente uma caixa. Como que eu faria? Primeiro eu vou duplicar esse objeto ou eu vou criar uma outra caixa, isso indifere. Então, por exemplo, se você vir aqui com uma outra caixa aqui e posicionar ela, você vai ver que você criou, né, um segundo objeto. Esse objeto aqui já é um orifício, ó, já está marcado aqui. Ou então, se você tivesse desenhado uma caixa normal, né, você poderia utilizar ela como, marcar ela como orifício depois. O orifício aqui você vai ver ele quando você agrupa o objeto ou na hora da impressão. Então, por exemplo, aqui eu seleciono tudo, eu venho aqui no agrupar e você vai ver o objeto como ele vai ficar. Ó, ele ficou vazado porque eu fiz um orifício. Então, basicamente, você tem sólidos e objetos vazados, ou seja, orifícios que você vai fazer. E daí você muda isso, largura, comprimento, altura, muda o plano do seu objeto para você montar, no caso, os itens que você quer imprimir na sua máquina. Bom, essa é a lógica do desenho 3D. Como eu falei, o objetivo aqui não é ensinar você a modelar, mas só para você ter uma ideia de como você pode desenhar peças simples. Agora eu vou mostrar aquele desenho do objeto que eu fiz lá, do suporte de filamento, para você ver como ele foi feito. Bom, aqui está o objeto completo e eu vou mostrar um pouquinho de como eu fiz o desenho dele só para você entender. Começando aqui por essa parte de baixo aqui. Deixa eu só posicionar aqui o meu elemento. Como que foi desenhada essa parte de baixo? Isso aqui são três caixas, ó. Tem uma caixa aqui e outra caixa aqui. Então são três caixas que eu fiz com essa ferramenta aqui e coloquei elas a uma distância, no caso de 15 milímetros aqui,
16 no meu caso, na verdade, porque eu queria uma folguinha, então para garantir que encaixasse perfeito, 16 milímetros de distância uma da outra, e eu fiz esse desenho aqui dessa peça para encaixar então na base ali, no arco de sustentação dos eixos da minha impressora. Para que essa peça ficasse um pouco mais resistente, o que eu fiz aqui, ó? Isso aqui é uma outra caixa que vem aqui até a parte de cima do suporte. E para ela ficar mais resistente, eu usei aqui o telhado e fiz 3 objetos aqui, girando ele, mexendo de um lado para o outro, até ele encaixar, até ele encostar no outro. Eu fiz um telhado aqui e um telhado aqui do outro lado para a peça ficar um pouco mais resistente. E eu fiz 3 furos aqui. Para caso eu quisesse parafusar isso na base da minha impressora, então eu poderia colocar parafuso aqui, do outro lado lá ou na parte de cima. Então só para se precisasse eu ter já onde colocar os parafusos. E na parte de cima, aqui na parte de cima, eu tenho a seguinte formulação, digamos assim, do meu desenho. Eu tenho aquela caixa que veio lá de baixo e aqui eu fiz um cilindro e 2 pedacinhos, outras 2 caixas aqui para fechar o tamanho. Tá? Então uma caixa veio até aqui, aqui são 2 e depois que eu agrupei tudo virou esse objeto aqui onde eu encaixei a barra de rosca para dar o suporte do carretel de filamento. Então o que você precisa entender aqui é que você vai montando uma espécie de quebra-cabeça até modelar a peça que você quer fazer para imprimir na sua máquina. E daí depois que você fez o desenho aqui, você vem em exportar, exporta ele em STL, e daí você fatia lá no Repetier para mandar para sua impressão. Então tudo segue o padrão daqui para frente. A única coisa que você tem que observar é a questão do tamanho aqui dos seus objetos. Quando você posiciona aqui, você pode ver, nesse caso ele tem 190 milímetros de altura. Ele poderia ser até menor por 26 de largura. Então você vai colocando as medidas, vai posicionando os objetos e vai montando o seu quebra-cabeça 3D para depois fazer a impressão. Bom, eu espero que você consiga ter extraído bons conhecimentos dessa aula, que você consiga aproveitar o que foi passado aqui para começar a desenhar suas primeiras peças, por mais simples que elas sejam, ou simplesmente para fazer upgrades já prontos através de peças do Thingiverse. Lembrando que se você tem dúvidas, deixe o seu comentário lá no site do RBTech e dentro da minha disponibilidade, do meu conhecimento, eu vou tentar te ajudar, é claro. No mais, muito obrigado por estar aqui acompanhando o RBTech na internet e eu te vejo no próximo vídeo.